Irmãos, eu quero falar sobre um assunto aqui. Eu acho que para as mães é muito importante esse assunto, e para os pais, para as crianças e para todo mundo. Mas como viver em paz? Amém? Como viver em paz? Vamos falar sobre isso hoje em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos tão preciosos nesse Dia das Mães. Que o Senhor ministre os nossos corações, que haja espírito de sabedoria, de revelação. Pai, que possa haver um fluir do Teu Espírito através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós vamos aí com uma turma para São Paulo, né? Na sexta-feira. Eu já vou na quinta-feira. E nós vamos ter um tempo bem gostoso, né? Uma das coisas que pelo menos eu gostava muito quando nós estávamos na vinha, era poder viajar para Goiânia. Amém? Era um tempo bom, de conhecer outros pastores, fazer novas amizades, né? Constantemente as pessoas me perguntam, né, se eu tenho saudade da minha casa ali, né, que eu tenho uma casa aqui próximo. Irmãos, eu confesso que não tenho saudade dela, porque eu aprendi na vida que eu tenho, que pelo menos, né, eu sei que não é errado ter saudade de uma casa, mas para mim não tem importância nenhuma um imóvel. Para mim, realmente o que importa são as pessoas. Eu tenho saudade de pessoas. Não tem nada contra. A minha esposa tem até um pouco de saudade da casa, do armário dela lá. Aqui é meio improvisado, né? O guarda-roupa que eu comprei é semi-usado, mais do que usado já. Mas para mim está contente, porque eu acho que a casa está servindo ao propósito. Ela também está contente, é claro. Mas quando ela ela tem uma lembrança ali da casa, eu acho que ela tem vontade de morar lá na casinha dela, né? Mas eu confesso que não tenho saudade da casa, não. Eu tenho saudade só de amigos, de irmãos. Isso para mim que é o mais importante, para ela também, mas para mim a saudade é zero. Amém? Então vamos lá. Então essa semana nós vamos lá para a conferência. Eu vou na quinta-feira, porque nós temos que organizar lá algumas coisas. E na sexta-feira os irmãos vão sair aqui a maior parte de noite. Que o Senhor guarde cada um em nome de Jesus. Seja um tempo divertido. Tome cuidado com o graal. Lá é muito caro a alimentação. Pelo amor de Deus. E vai ser gostoso, né? Nós vamos ali para Alphaville. Vamos visitar ali o Zezé de Camargo. A Vanessa lá está precisando de ajuda, está com síndrome de pânico. E vamos conhecer algumas pessoas. O irmão da Indonésia, ele está vindo também com alguns missionários da Indonésia. E vai ser uma bênção a gente poder ter um tempo ali com aqueles irmãos. O Edleu eu vi testemunhos muito poderosos da igreja que ele pastoreia lá na Indonésia. Só que na época que ele esteve ministrando era lá em Goiânia, então nós não tínhamos nenhum acesso à pessoa dele, né? E dessa vez a conferência é menor e a gente vai ter um acesso lá aos irmãos para trocar algumas experiências, né? Com esse irmão tão precioso aí do corpo de Cristo e outros irmãos, né, que vêm de diversas partes do Brasil. Então é uma bênção, né? Se você ainda de repente não se organizou para ir, de repente dá para você se organizar ainda e ir lá participar disso, amém? Irmãos, confesso para os irmãos que eu nem faço conta financeira para esse tipo de evento, porque se eu for fazer um orçamento meu bem matemático mesmo, eu não deveria ir nesse evento. Deveria deixar de ir nesse evento, porque eu não tenho, a minha finança nesse mês não tem orçamento para isso. Mas eu aprendi que quem governa a minha vida não é mamão. Então eu aprendi que quando eu quero ficar fazendo muita conta em certos dias que não deveria fazer conta, e a Bíblia mostra em alguns lugares que não deveria fazer conta, o povo fez conta e deu problema. Contagem que eu estou falando, né? Porque ali eles queriam confiar na carne e saber se tinha exército suficiente para a guerra. E nós precisamos confiar no Senhor, amém? Tem vezes que Ele vai falar para nós não irmos mesmo, Ele vai nos dar um tipo de ensinamento. Tem outros que Ele vai falar para a gente ir, porque a gente precisa aprender a viver pela fé. Amém? Então isso é uma bênção. Trazendo agora para a palavra de hoje, né, como viver em paz, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos uma promessa de vivermos em paz e alegria. Isso é uma promessa, está muito claro, né? Nós não temos promessa de sermos ricos, na palavra de Deus não tem essa promessa. Todo mundo vai ficar rico. Mas tem a promessa que todos os filhos de Deus podem viver em paz e alegria. Agora, quando nós
observamos o cenário do mundo, né, nós vamos perceber que cada vez nós vivemos num mundo de mais tribulação, de mais problemas, de mais surtos, epidemias. Como eu falei aqui domingo passado, quando o problema não é com você, o problema é com alguém que você conhece, com alguém que você ama. Então, ano passado eu estava com um problema de saúde. Esse ano, semana passada, meu pai estava internado lá. E está em processo de recuperação lá. Fui visitar ele na praia hoje, fui visitar minha mãe e ele. E ainda está em processo, tem consultas, tem desafios em relação à saúde dele. Então, nós vivemos num mundo de problemas, de dificuldades, de aflições. Esse é um fato que nós não podemos negar, né? O Salmo 91, mal aplicado e mal pregado, dá uma ilusão de que nós estamos numa bolha e que o Covid só vai pegar aquela pessoa que não é cristã e que os problemas só vão vir para aquelas pessoas que não são cristãs. E que esse não é um fato. O dia a dia da vida a gente sabe que a gente é acometido por dificuldades. Mas a grande alegria do nosso coração e a grande esperança é que existe uma promessa muito clara na palavra de Deus. Jesus e tantos textos do Novo Testamento nos dizem claramente sobre que nós podemos, no meio de uma sociedade, no meio de um tempo de tantas aflições, né? E aí os negócios, muitas vezes o teu negócio está indo de um jeito, daqui a pouco já não está daquele jeito, e nós temos tantas coisas para resolver, né? Eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos, né, o que tem sido princípios que Deus tem me ensinado de forma muito prática, né? Uma coisa, irmãos, certamente Deus vai te tirar da teoria. Deus não é uma teoria, Deus é um ser vivo, é uma pessoa que é para ser experimentada e para ser vivida. Então não é para você apenas ter um conhecimento e uma ideia teológica sobre Deus. Deus quer que você desfrute dele. E uma das formas são as tribulações, as dificuldades, são um momento de você conhecer Deus de uma forma... Essa canção mesmo aí que o Guto acabou de cantar, eu cantei muito em São Paulo, lá no meu apartamento, lá no meio das tribulações, lá, né? E para que eu pudesse, né, ver que Deus é tão grande e o meu problema é tão pequeno. Porque quando você vê o tamanho de Deus, você vê que o seu problema é muito pequeno, perto do tamanho do Deus que você tem. Amém? Então, assim, eu quero compartilhar aqui o primeiro princípio, né, irmãos? Primeiro, quando nós falamos de paz, existe a paz do mundo e a paz que Deus nos oferece. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que essa paz não é como a paz do mundo. Como que é a paz do mundo, né? A paz do mundo depende de situações exteriores. Então, para alguém que não conhece o Senhor, viver em paz é viver ausente de dificuldades. Então, quando eu tenho meu mundo exterior tudo em paz, tudo em ordem, tudo certinho, então eu posso viver em paz. Quando eu tenho alguma dificuldade exterior, eu tenho ausência de paz. Esse é o conceito do mundo. Mas Jesus, em João, capítulo 14, verso 27, ele disse: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não dou como o mundo a dá. Então, o que o mundo oferece é uma paz que depende das situações, das circunstâncias. E Deus quer hoje que isso possa mudar no nosso coração. Nós temos a responsabilidade de guardar o nosso coração. Então, nós precisamos tirar essa ideia mundana de que se eu resolver esse problema e resolver aquele outro problema, então eu vou ficar em paz. Então, eu estou estressado porque eu tenho esse problema. Eu estou ansioso porque me falta aquela coisa. Não, tudo isso é, na verdade, algo que nós estamos alimentando como uma desculpa, para nós não encararmos o fato que nós não aprendemos a desfrutar da verdadeira paz que vai além de qualquer circunstância. E que parece até meio irresponsável, né? Você recebe um diagnóstico lá, alguém da tua família está em problema, e parece que amar as pessoas é se descabelar diante dos seus problemas. Mas esse não é a proposta bíblica. E nós precisamos nos cercar de pessoas que vivem baseado nesse princípio da paz, porque eles vão nos ajudar a andar na verdadeira paz. Então, Jesus aqui, ele está falando algo muito interessante. Não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração. Não se perturbe o seu coração. Nem tenho medo. Não se perturbe o vosso coração, não tenho medo. Então, a primeira coisa é, a proposta de Jesus, o que ele está falando, que ele dá um tipo de paz,
que ela é possível ser vivida em meio à pior situação da sua vida. Ele não está dizendo, eu vou remover primeiro a situação da sua vida, os problemas da sua vida, e aí você vai desfrutar da minha paz. Não, ele está dizendo, no meio do maior problema da sua vida, eu estou te dando a minha paz. Isso é uma coisa muito poderosa e muito sobrenatural. Isso difere muito o cristão de um ímpio, um cristão maduro, um filho de Deus maduro de um ímpio. É isso. É aquele que você pode receber o mesmo diagnóstico de um ímpio, mas a diferença, a resposta que um ímpio vai dar é totalmente diferente da sua resposta, porque você vai estar vivendo em uma paz que não depende das circunstâncias. Amém? Então você pode viver a paz de Deus no pior cenário da sua vida. Isso é algo fantástico. Amém? Eu lembrei do Ademir agora. Fantástico. Pai do Henrique. Ele tinha essas palavras de efeito. Ele, na verdade, seria mais ou menos o escritor de Efésios, ali quando Paulo fala palavras muito fortes acerca do amor de Deus, né? Seria o nosso amado Ademir José Amaral. Agora, nós vamos ter que entrar numa parceria com Deus, né? E nós temos alguns desafios. E um texto que é um texto muito desafiador, né? É o texto de Tiago, capítulo 2. É o segundo princípio que eu quero falar aqui para viver em paz. Nós precisamos aprender a nos alegrar nas tribulações. Então isso é uma coisa que parece até uma utopia, assim, poxa, o irmão escreveu aqui, mas parece que tão distante da realidade. Por quê? Porque nós achamos que ser mundano é apenas, né, algum tipo de exterior que nós, uma tatuagem, alguma coisa, muitos colocam como ser mundano essas coisas mais exteriores. Mas não entende que ser mundano tem a ver com um tipo de mentalidade do mundo. E o que é uma mentalidade do mundo? O mundo nunca, alguém que não entende o Evangelho, que não vive no poder do Evangelho, jamais vai se alegrar na tribulação. Jamais vai achar a tribulação motivo de alegria. Então aqui a Bíblia está dizendo que a tribulação deve ser um motivo para nós de alegria, né? O que é motivo de alegria? Aquilo que, poxa, que bom que está acontecendo. Por quê? Porque você e eu passamos a ter uma perspectiva da tribulação do ponto de vista do céu e não da terra. Isso é uma coisa muito importante. Irmãos, isso é uma coisa que para mim hoje é muito claro essa realidade. Eu experimentei essa realidade. Não é para mim uma teoria, pegar esse texto aqui, eu confesso que ele sempre foi muito intrigante para mim. Como que eu tenho que me alegrar, eu tenho que ter, por motivo de muita alegria, o passares por várias tribulações. Para mim, assim, sempre foi um texto assim, muito desafiador. Hoje eu entendo, irmãos. Hoje eu entendo. E aqui nós podemos aprender aqui algumas coisas sobre esse ponto aqui, né? Então, se nós não aprendemos a ter a alegria ao nós passarmos por tribulações, jamais nós vamos viver uma vida em paz. Porque na vida nós temos tribulações. Esse é um fato claro. Então, as tribulações devem ser potencializar a nossa alegria ainda. Puxa, que coisa interessante. Aí nós podemos ver aqui o texto, né? Algumas coisas que nós aprendemos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Aí você está fazendo oração. Oh Deus, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero ser mais parecido com o Senhor, oh, Pai, eu quero ser humilde como o Senhor, eu quero ser quebrantado como o Senhor, aleluia, eu quero ser fiel como o Senhor foi aqui na terra, que sempre obedeceu o Pai. Aí ele, opa, quer mesmo? Que bom! Tinha uma irmã, né, que ela já é falecida, né, a irmã Teresa Tavares, ela tinha uma frase que ela dizia: eu não oro por paciência, porque quando eu oro por paciência vem tribulação. Eu acho que ela não estava errada não, meus irmãos, parece que é por aí mesmo, né? Agora, viver impaciente também não é bom, né? Então o texto está mostrando aqui, e aqui começa um relacionamento de muita confiança com Deus. Não é de muita teologia, não é de muita teoria só. É de conhecer Deus. Né? Assim como
conheço alguns irmãos aqui, vou falar do ponto, o Yuri aqui. O Yuri é um irmão muito íntegro. É a melhor pessoa que você pode ter aqui nesse auditório, talvez, para fazer um negócio. Certamente ele vai perder algum dinheiro, mas não vai te passar para trás. Por que eu posso falar isso? Porque eu conheço ele. Mas não conheço porque alguém me contou sobre ele, ou eu peguei um livro, eu li sobre ele. Eu conheço por relacionar com ele, por ter uma convivência com ele, por ter uma experiência. Inclusive já está dando 10 anos, já até merece um bolo. Hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muito doce para você. Deu, né? Foi 10 anos, rapaz. Já é tempo, né? Não dá para enganar mais. A gente já sabe as qualidades e sabe os defeitos. Mas é uma qualidade. Integridade. Integridade. Então, o que acontece? Mas isso se dá por conhecer. Então, quando nós conhecemos a Deus e as tribulações, é uma forma de nós conhecermos a Deus. Quem Deus é? Se Deus está falando aqui, ó filho, tende por grande alegria o passar por várias tribulações, e ele diz por quê? Porque você vai crescer, que você vai avançar, que você vai ficar mais parecido comigo. E, irmãos, essa é a realidade. Eu sou uma pessoa muito melhor. Desde o diagnóstico que eu tive em janeiro de 2021, até agora, que nós estamos em maio de 2022, esse 1 ano e pouco, ele teve um poder de produzir coisas que muitos anos atrás não tiveram. É uma experiência, até fisicamente. Né? Quem diria que um rapaz como esse tem 40 anos, ainda mais fazendo esse cortinho de cabelo aqui, ó, que eu aprendi com meu sobrinho. Então, assim, hoje lá o pessoal quer tudo fórmula, né? Segredo, formulazinha. Perguntava para mim, qual que é o segredo aí para o teu emagrecimento? Eu falei, aí um tava com uma latinha de cerveja. Primeiro para com essa latinha aí, o resto eu conto depois. Então, assim, é relacionamento. As tribulações vão levar você a ter um relacionamento e conhecer a Deus profundamente. Cremos, irmãos, no que a Bíblia diz sobre as tribulações. Precisamos crer no que a Bíblia diz sobre as tribulações. Que elas são para o nosso bem. Diga, as tribulações são para o nosso bem. Irmão, eu não estou falando dos problemas que você está arrumando aí, não. Eu não estou falando desse tipo de tribulação. Como diz, né, você está arrumando sarna para se coçar. Deus é bom, pode te ajudar nesse momento. Mas estou falando de tribulações que você não procurou, que você não fez nada para acontecer aquilo. Aconteceram. A primeira coisa que as pessoas pensaram sobre o meu diagnóstico é que a minha artéria teve algum problema porque por causa da minha alimentação. Não tem nada a ver com a minha alimentação. O problema da minha artéria é inflamação que ninguém nunca descobriu porque inflamou. Então não é uma coisa que eu causei, não é uma coisa que eu fiz, não é uma coisa que eu procurei. É uma coisa que é um diagnóstico que nem a medicina sabe explicar. Então, na nossa vida tem esse tipo de tribulação. Por exemplo, o próprio Evangelho produz tribulações. No ponto de vista o quê? Você pode ser perseguido por causa da justiça. Você pode ser perseguido pela tua fé em Jesus Cristo agora. Você pode perder amigos por causa da sua fé. Pessoas podem começar a odiar você por causa de Jesus. Eu estou falando desse tipo de tribulação, que vem na sua vida, você não procurou, você não pediu, mas aconteceu. E virou manchete. Qual que era? Aconteceu, virou manchete, um jornal aí, né? Então o que acontece? Mas nós precisamos ter a confiança. Esse foi um dos versículos que eu me apeguei e tenho me apegado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueça dessa parte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, nós precisamos todas, inclusive as tribulações. Você já viu alguém publicar no grupo da igreja, irmão, estou tão feliz hoje, recebi um diagnóstico terrível aqui dos médicos. Eu estou falando por mim mesmo, irmão, nem lembrava que era crente mais quando o médico falou comigo a primeira vez. Por quê? Porque por causa de uma perspectiva errada. Hoje eu tenho blindado meu coração.
Blindado meu coração acerca disso. Mas já viu alguém chegar para você, meu irmão, estou passando umas tribulações aí, que benção, glória a Deus. Nós falamos Deus é bom quando acontece um milagre, nós falamos Deus é bom quando nós perdemos o emprego, mas Deus é bom quando me tira do meu serviço com carteira registrada e me manda para o exército? Deus é bom, aí quero ver a gente falar Deus é bom. Poxa, aí nós ficamos lá no quarto, Deus, por que aconteceu isso comigo, Senhor? Né? Eu estava lá, meu primeiro emprego, com carteira assinada, um bom salário, Senhor. Eu sem experiência, consegui esse emprego, daqui a pouco o cara não me libera de jeito, no exército, irmãos, o exército está querendo liberar todo mundo, menos ele. Eles pegaram a ficha dele e falaram, você não será liberado. Agora, tenho certeza que, quando ele, lá, no momento que aconteceu isso, ele não entendeu. Mas a experiência nossa com Deus vai nos dando a segurança de não precisar entender. Porque quem confia em Deus não precisa entender. Deus não precisa contar as entrelinhas para quem confia nele. Deus faz que nem fez com Abraão. Você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você já foi para uma viagem que você não sabia o roteiro? Eu vou te mostrar. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão confiava tanto em Deus, que depois ele teve a divisão lá, a confusão com Ló, seu sobrinho, e ele depois deu a possibilidade a Ló escolher o lugar que ele queria ir. Que para Abraão, não era o lugar que definia o sucesso dele, o êxito da vida dele. Era o relacionamento dele com Deus. E eu tive que escutar de um católico, semana passada, que ele não tem medo da morte. Ele só tem medo de viver aqui sem Jesus. Porque se ele viver com Jesus aqui, tá bom. Pode vir tribulação, mas se Jesus estiver com ele, tá bom. E ele diz que para ele o inferno é muito mais do que foguinho. O problema do inferno não é o fogo, é a ausência de Jesus. Ou seja, tive que comer com farinha. Um senhor de 82 anos falando isso. Acho que ele já tem alguma experiência. Ele chamava Jesus de amigo. Isso é muito forte, irmãos. E as tribulações, né? Elas têm esse poder. Primeiro, depurar muitas vezes a nossa falácia, que eu confio, eu creio. Ela tem poder de depurar a nossa fé. Né? É muito fácil falar para o outro, é muito fácil orar pela enfermidade do outro e falar, fica tranquilo. Até quando chega para você. Aí quando chega para você, você vai ter que ter a tua experiência com Deus. Mas depois que você começa a ter a tua experiência com Deus, aí você pode falar como Jó. Antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Mas agora é de contigo estar. A coisa mudou, o patamar de relacionamento mudou. E isso talvez na área financeira, você está top, você confia em Deus, você não vive ansioso, você já teve muita experiência com Deus, mas talvez na saúde não. Talvez em outra área não. Você vai ter que conhecer Deus, eu vou ter que conhecer Deus por completo. Então, irmãos, que o nosso coração, para que nós possamos viver em paz, nós precisamos chegar nesse ponto, que nos alegramos nas tribulações, porque nós confiamos que as tribulações vão contribuir para o nosso bem. Elas vão contribuir para o nosso bem. Nós vamos sair dessas tribulações mais fortes. Mais fortes. E do ponto de vista, aí você pode falar, mas aquela pessoa que entrou numa tribulação e morreu, ela está muito melhor. Deus nunca mente. As tribulações sempre vão servir para o nosso bem. Porque se nós queremos na eternidade, nós não temos medo da morte física. Nem a morte física pode ser considerada uma derrota. Afinal de contas, nós precisamos da morte física, a não ser que nós desfrutemos do arrebatamento, para que nós possamos desfrutar do corpo glorificado e da eternidade com Jesus, da plenitude dele. Então, nem a morte para nós. É uma coisa assim que para nós a morte tem que ser aquela notícia que você recebe lá do médico, que ele fala, você não tem mais jeito para você vai morrer. É aquele tipo de notícia que você fala, puxa vida, mas tem minha esposa, tem meus filhos, mas agora chegou a hora de ficar com Jesus definitivo. Puxa, aí fica como Paulo naquele dilema. Porque alguém que conhece tanto Jesus e está esperando tanto por Jesus, que essa notícia chegou a tua hora. E como que os cristãos lidam com isso hoje? Nós não lidamos bem. Eu passei os últimos meses meditando e preparando meu coração para que nem a notícia da morte possa afetar a paz no meu interior. Nem a notícia.
Se alguém falar assim, ó, Cleves, você vai, como teve aquele prefeito de São Paulo, Bruno Covas, chama a sua família, que você só tem mais 2 dias de vida. Como que eu e você receberíamos essa notícia? Aquele velhinho, eu já sei como ia receber a notícia que estava lá no hospital. Que bom. Chegou a minha hora de se encontrar definitivamente com o meu amigo. E eu não estou falando uma coisa que é simples. Eu e você temos que ser escavados em Deus para chegar num ponto de dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem que chegar, mas nós temos que chegar nesse ponto. E uma coisa boa com Deus, é com Deus ninguém reprova a matéria. Deus não reprova ninguém, Ele só faz repetir. Fala para o irmão, está reprovando nas matérias, vai repetir. Ele é bom, Deus é bom. Nós estudando lá na estofaria do Renan, o livro de João, nós chegamos à conclusão bem clara lá, que Deus está mais preocupado com a maturidade dos seus filhos do que com o conforto. Se Ele precisar tirar o teu conforto para que você cresça, observe como Ele lidou com a morte de Lázaro, com Marta e Maria, veja todo o cenário. Ele podia ter ido antes, Ele podia ter feito muitas coisas, Ele só foi depois, o homem já tinha morrido, o povo já estava tudo aflito, e nesse cenário caótico, Ele manifestou a sua glória. Amém, meus irmãos? Então, tende por grande alegria, por passagens, por várias tribulações. Amém? Por quê? Por que nós vamos ter alegria? Porque nós temos a segurança que isso vai cooperar para o nosso bem. Amém? Outra coisa importante para vivermos em paz, nós temos que aprender a nos desapegar. Esse é um termo até hoje que está acontecendo até nos casamentos, né? Estou desapegando. Eu não estou falando desse tipo de desapego matrimonial, não. Eu estou falando do desapego das coisas, dos problemas. Você já observou uma coisa, irmãos? Preste bem atenção. Nós queremos estar no controle de tudo. Para nós termos segurança, nós temos que estar no controle. Quando nós perdemos o controle das coisas, nós ficamos num processo de muitas vezes de ansiedade, tantas coisas disparam em nós. Por quê? Porque nós queremos estar no controle das coisas. E nós percebemos que na nossa vida, muitas vezes, nós perdemos o controle das coisas. E a carne gosta de ter o controle de tudo. Por exemplo, você não gosta de saber que vai ter que viver pela fé um mês porque você não tem trabalho. Você gosta de ser uma pessoa muito organizada. Eu fico imaginando uma Carliane tendo que viver pela fé sem as planilhas. Ela é minha prima, eu conheço bem ela. Acho que mais trabalhou comigo muito tempo, é super organizado. Você é uma pessoa super organizada, né? O Henrique já está vivendo pela fé a vida inteira, porque eu acho que ele nunca fez uma planilha. O Henrique só fala, tranquilo, Carliane, fica em paz, vai dar tudo certo. Qual que é o número, ele nem? Vai dar tudo certo, meu bem. Então o Henrique já está, a Carliane é do financeiro, está tudo organizado, né? Está tudo na planilha, está tudo projetado, o que vai acontecer em 2062, às 14 horas. Então, assim, aí a pessoa tem que desapegar, mas é certo, irmãos, é certo que tem coisa na nossa vida que chega que a gente não tem o controle. É muito ruim você chegar no consultório médico e nem ele saber o que está acontecendo. Sabe, Cleves, a medicina não é uma ciência exata. Puxa vida, quando nem o médico sabe o que está acontecendo. Eu já não sou médico, já não sei. Ele também não sabe. E aí quando você vai em 2 médicos, duas coisas diferentes. Você achou que ia achar a solução e eles te trouxeram um grande problema, porque no final você vai ter que ser um médico aí. Você vai ter que resolver o problema que os 2 médicos não conseguem se entender. Eu tive que fazer os meus médicos, um de São Paulo, que é aquele que... Ele parece que é uma ressonância magnética ambulante, que não pede ressonância nenhuma, não pede exame nenhum. Ele pergunta para mim, Cleber, como você está se sentindo? Estou bem, então você está bom. Poxa, estou bom? Como está bom?
A outra médica é tudo os exames e tal. E aí eu perguntei para ele, doutor, o que eu tenho? Aí ele falou lá mais ou menos, não queria falar direito, aí falou mais ou menos, não entendi direito. Aí falei para a doutora que eu acho que eu entendi. Ela falou, nunca vi alguém dar um diagnóstico desse. Eu falei, puxa vida. Aí quando eu fui buscar a terceira opinião não batia com as outras duas. Aí eu falei, ferrou. Está entendendo a coisa? Então, a gente quer ter segurança, o controle na nossa mão das coisas. E a gente não quer desapegar das coisas. Isso é uma coisa muito ruim. Porque nós não queremos viver uma vida de dependência do Senhor. Agora o texto bíblico de Mateus, por exemplo, que eu gosto muito dele, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Desapegue da vossa vida. Pare de se preocupar com a sua vida. Né? Tem pai que o filho nasceu hoje, ele está preocupado como que vai pagar a faculdade. Quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Aí ele fala, dá uma didática. Observe as aves do céu. Não semeie. Olha que parece um estímulo a uma coisa assim meio totalmente contrária, né, ao que nós ouvimos de conselhos muitas vezes, o que a sociedade diz, que tem que estar tudo organizado, você tem que fazer isso, os coaches dão tudo as metodologias, e você vai fazer assim, e você vai ser uma superpotência, uma máquina de resultado. Aí aqui, observe. Você tem que ser produtivo. Como foi a tua produtividade hoje? Então parece que você vira uma máquina que tem que produzir muito, e cada dia produzir mais, e fazer mais cursos. É daqui um pouquinho. Observe. As aves do céu. Não semeie. Não colhem. Estou lembrando de uns familiares meus. Não ajudem celeiros. Estou lembrando. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Negócio meio... Não está muito legal isso aqui, né? Porventura, não sabeis vós, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto às câmeras frias? Quanto aos, como é que é, os freezer lá, os expositores? Aleluia. Considerai como crescem os lírios do campo. Ó, de novo aqui. Não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitam de todas elas. Então parece uma vida aqui de desapegar das preocupações realmente. E poderia aqui ler vários textos sobre isso. Eu recebi uma palavra muito simples no ano passado. Aí quando eu estava nesse diagnóstico, é isso, é aquilo, aquele outro. De uma maneira muito simples, uma irmã aqui de Curitiba foi lá para São Paulo, num evento que a gente fez lá da Mosaico. E ela, de maneira muito simples, ela falou assim para mim: não tente entender o que está acontecendo com você. Sabe por quê? Eu tenho uma mente bem pragmática e prática. Minha mente é prática por um lado, mas por outro lado ela não gosta de não entender as coisas. Eu preciso entender, para mim a conta tem que fechar. 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2. Eu tenho que fechar as contas para mim.
E aí eu tentava tentava entender, o cara falou que é isso, então deve ter acontecido isso, que deve ter feito aquilo, para chegar naquilo. Porque eu queria ter uma segurança do diagnóstico. E eu não tenho até hoje a segurança, porque é ruim não ter a segurança no sentido natural de alguém dizer, Kleber, o que aconteceu com você foi isso. Porque se eu não sei o que aconteceu comigo, será que não está acontecendo ainda? Será que outra artéria não vai inflamar? É o que minha carne está dizendo. Ela me questiona. E aí, Kleber, você tem que me dar uma segurança. A carne falando comigo, a alma falando comigo, me dá uma segurança. Por que eu posso ficar tranquilo e realmente descansar no meio desse problema? Mas não tem a segurança natural. A única segurança é o que Deus disse. E deveria ser mais do que suficiente para nós. Mas a nossa carne berra, grita. Isso é o fato da vida. Perdi o emprego hoje. Qual é a minha segurança? Deus, Ele me alimenta. Deus me sustenta. Deus cuida de mim. Será que isso é suficiente para nós? Para a maioria de nós não é suficiente. Não é suficiente. Essa é a questão. E o que eu tenho aprendido com o Senhor é simples aqui, irmãos. É simples de falar. Glória a Deus. Esse é o horário da oração, das 19. E sabe qual que é o problema? Não acha nessa hora porque fica nervosa. Fica tranquila. Então nós estamos falando de desapegar. E nós temos outro texto aqui, Filipenses 4:6, bem conhecido. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você já está ansioso, né? Às vezes domingo de noite, que você já vai voltar a trabalhar na segunda, já começa a pensar, puxa, amanhã tem aquele boleto, tal, terça-feira vai ter tal, quarta-feira não tem que pagar aquele outro, mas aí já estão marcando. Aí você não sabe por que você não vai dormir de noite hoje, né? Como é que vai ser minha vida? Como é que está meus netos? Como é que vai ser meu marido? Como é que vai ser meus bisnetos quando nascer? Como é que vai ser no exército essa semana? Como é que vai ser no restaurante? Como é que vai ser lá na empresa de sistema? A gente começa a pensar, né? Porque a gente é muito responsável. A gente é muito responsável. Então a gente não pode deixar nada fora do planejamento, da organização nossa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu pai não escuta a mensagem. A minha não vai escutar, vai escutar a outra. Esses dias ele lá no médico, o médico depois me deu, eu vou te dar uma notícia que você não pode passar para o seu pai. E porque ele tem uma suspeita de uma doença, que ele nem sabe. E aí eu tive que lidar com as informações do dia. Uma informação foi, ele está com dengue grave, ele está com as plaquetas em 10 mil, no mínimo, a plaqueta ideal teria que ser 150 mil, ele pode ter uma hemorragia a qualquer momento, inclusive cerebral. Obrigado, doutor. Agradeço por essa informação. Essa foi uma informação. Aí no final, na hora de dar alta, ele veio me passar uma informação pior do que essa. Aí beleza. E eu tinha que ir lá no quarto falar para meu pai que ele ia receber alta, né? Só que eu tinha que chegar animado lá, sua alta, né? E eu tive que lidar com isso. O resultado, como que eu lidei com isso seguindo a palavra de Deus que eu aprendi nesse tempo, na maneira prática. Esse dia eu fui fazer um exame, tem uma pedra aí na vesícula, não sei o quê. Enfim, eu só cheguei para Deus ali no corredor do hospital e falei, Senhor, essa área da vida do meu pai está em tuas mãos, eu entrego nas suas mãos, não vou fazer nada, não vou me preocupar, não vou ficar ansioso com o resultado, não vou ficar contando os dias do resultado do exame, nada disso. Ponto final. Fui lá no quarto, falei para ele, o senhor está de alta, vai ser uma benção. E agora, dia 20, nós temos a consulta para chegar lá.
e para ver o que é o resultado desses exames. Mas, irmãos, isso aqui parece uma grande responsabilidade, porque parece ser responsável ficar pensando, mas eu tenho aprendido com isso, irmãos. Eu vou lá, chego para quem pode, entrego para quem pode lidar com uma situação que eu não posso. E agradecer ele, Senhor, obrigado. Desde o começo havia uma impressão no meu coração de que meu pai foi internado para descobrir isso, porque ele não iria tratar. Isso é uma coisa interessante, irmãos. Quando Deus vai trabalhando no nosso coração, nós vamos tendo essa parceria com Deus, a nossa mente passa a ser essa mente aqui. Em vez de eu pensar, puxa vida, olha, meu pai, além de pegar isso, ainda esse diagnóstico, eu creio mesmo. Desde o começo eu falei para meus irmãos, eu creio que ele está aqui, alguma coisa vão descobrir para tratar a tempo. Como você está desapegando dos problemas, você está se debatendo, pegando eles e eu, irmãos, esse ano que estava me derrubando é pensar na minha pressão. Eu peguei esse gatilho da pressão e fiquei pensando nessa pressão. E era uma coisa interessante, já falei para os irmãos aqui. A pressão era emocional. Quanto mais eu pensava na pressão, mais a pressão aumentava. E o que eu tive que fazer? Desapegar da pressão. Só que a minha carne relutava. Porque o que era pegar para mim? Eu queria medir a pressão 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Então, nós temos aquele tipo de pessoa que precisa, né? Nós precisamos sim cuidar da saúde, mas nós precisamos entender que tem um limite. Isso não pode cair numa vala de ansiedade, de querer ter a segurança na medicina, nos médicos, nos exames e nos remédios. Deus usa tudo isso. Mas a nossa segurança tem que estar no Senhor. E aí eu tive que trabalhar meu coração como? Eu não vou medir pressão. E aí eu falei para a Fabiola, nós vamos medir 2 vezes por semana, que é o que deve ser feito, e quem escolhe o dia é você. Eu não sei nem o dia que vai ser. Ela chega para mim e fala, vamos medir agora. E teve semana que nem mediu. Sabe qual que estava sendo o resultado? Eu estava tendo uma crise muito forte de ansiedade que eu não tive nem o ano passado. Sabe como resolveu? Desapegar. Desapegar disso. Será que você não tem algum problema que você está tão apegado nele que isso está te consumindo? Deus convida você a desapegar dele e entregar isso para o Senhor nessa noite. Então você vai desfrutar de paz. O texto continua dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o que o texto está dizendo aqui muito claro? Eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos. E aqui eu tenho feito algo muito importante. Eu tomo muito cuidado com principalmente 30 minutos antes de dormir e 30 minutos que eu acordo. Porque normalmente eu acordava de manhã ali e pegava o meu celular para ver os grupos da empresa, as coisas, o que estava acontecendo, o que estava rolando por dia. E de noite eu tinha um costume que eu achava bom, depois eu descobri que era ruim. Eu pegava a minha bloco de agenda e organizava tudo que eu ia fazer no outro dia. Mas você organizar as coisas que você tem que resolver na hora de você ir dormir, aí você vai ficar um turbilhão ali, você não vai conseguir dormir, você vai perder o sono. E o resultado é que daqui a pouco você está tomando medicamento para tentar dormir. Então nós temos que aprender a desapegar. Confiar em Deus. Amém? Isso é uma chave para que a gente possa viver em paz. Outra chave aqui, irmão, nós estamos indo para o final da ministração. Medite no amor de Deus. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. É interessante que você não tem a capacidade real de lidar com o medo. E o medo é uma coisa tão terrível que ele torna você uma pessoa que não pensa racionalmente quando você está tomado por medo. Vou te dar um exemplo do medo. Alguém tem medo aqui de aranha? Barata? Você já viu o tamanho da aranha e da barata?
E você já viu o teu tamanho? Eu acho que você é um pouquinho maior do que a aranha, né? Você já viu como é irracional esse medo? É ilógico. A barata olha para você e fala: meu Deus, ele vai pisar em mim. Me ajuda, Deus, eu entrego nas tuas mãos a perna desse homem. E você, desse tamanhão, o Rodrigo Amarelo, ele tinha medo de sapo. Meu Deus, se você um dia ele quiser brigar com você, você pega um sapo e joga nele, pronto, ele sai correndo. Não precisa muita coisa para ganhar dele. Só jogar um sapo. Um dia ele estava nervosinho, eu falei: eu vou te jogar um sapo. Não, eu vou te jogar um sapo. Porque ele tem um medo irracional, o medo torna você irracional. Por exemplo, quando eu medi a minha pressão, eu já estava com medo. Aí a pressão sobe. Mas, irmãos, existe tanto mecanismo para controlar a pressão. Até na medicina, você toma um comprimido e a pressão baixa. Então, assim, é uma coisa. Aí eu fico: meu Deus, minha pressão, minha pressão. Então, assim, ficava irracional, eu não parava para pensar como eu ia resolver aquele problema. O medo faz isso com você. Aí você pega uma barata, meu Deus, barata! Aí você sobe no negócio em casa, a barata é um negocinho pequenininho. Então, mas como que nós lidamos verdadeiramente com o medo, segundo a Bíblia? Então, o que eu estava gastando o meu tempo a pensar no meu problema? Eu não estava desapegando nele, pensava só nele. Pressão, 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 exame, médico, pressão, exame. Em julho vou ter que fazer outra ressonância magnética para ver se a artéria está boa ainda. Exame, pressão. Eu só ficava pensando nisso. O que acontecia? Ansiedade, medo, pânico. Como que eu vou resolver? Meditando no amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo é porque tememos seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Então, essa primeira parte, no amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo o medo. Então, o que eu tenho feito, irmãos? É uma coisa assim, é como se tirar com a mão o medo, assim. É meditar no amor de Deus. Pensar no quanto Deus é amoroso, quanto Deus é fiel, e quanto Deus cuida daqueles que Ele ama. Aí, aquele problema da pressão não é o meu problema. E eu falo assim para a pressão: se acerta com Jesus. E o meu foco de vida é meditar em Jesus, é me relacionar com Jesus. Aí que entra a beleza da vida de oração. Se relacionar com o amado, ter comunhão com o amado. Isso é uma coisa muito poderosa. E deixe com o amado resolver os problemas que você tem lá na sua vida. Suas ansiedades, suas preocupações, seus exames, seus diagnósticos. E porque o perfeito amor vai lançar fora todo medo. Isso é algo muito poderoso. Vamos desapegar um pouco, irmãos. Vamos meditar no amor de Deus. Amém? Outro princípio aqui para viver em paz. Viva a partir da vitória de Cristo. Isso aqui para mim, quem me ajudou muito nisso aqui foi o Otmani, que tem um livrinho dele que fala sobre isso. E o texto baseado no livro no livro de Efésios, e o texto base é a partir do capítulo 2, o texto fala o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui Paulo sempre usa palavras muito fortes. O grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, uma coisa é eu orar do ponto de vista natural. Qual que é o ponto de vista natural? Estou usando só aqui doença, você aplica em outra coisa, porque eu estou usando a minha experiência para aplicar para você. Do ponto de vista natural, eu estou com um diagnóstico. Uma artéria 85% comprometida, que controla a fala e o movimento do corpo. Esse é o ponto de vista natural.
Se eu orar do ponto de vista natural e enxergar a minha vida do ponto de vista natural, ela está muito ruim. E eu vou ter que fazer, tentar fazer algo para mudar isso. Agora, se eu estou aqui, como Paulo está orientando a igreja, e qual é a nossa realidade agora do ponto de vista de Cristo, ele está falando algumas realidades muito poderosas, entre elas que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados. Assentado fala o quê? Uma posição de alguém que completou uma obra. Então, eu estou orando a partir da vitória de Cristo ou não? E aqui foi uma chave, essa aqui é mais poderosa, que me ajudou nos piores exames. Eu tirar tempo de meditação, fechando os meus olhos e meditando: Senhor, eu já estou assentado contigo numa posição onde minha artéria já está completamente restaurada. E eu trabalhando o meu coração para crer naquilo que Cristo já fez e trazer à existência pela fé essa realidade que já é a realidade do céu para a terra. Então, uma coisa, assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Uma coisa é eu me imaginar como um doente tentando ser curado. Outra coisa é eu me imaginar como um curado, crendo que essa cura, que já é realidade minha em Cristo, vai se manifestar no meu mundo natural. Mas a realidade é que eu já sou curado. Irmãos, isso aqui me deu assim uma segurança poderosa para enfrentar os piores dias. E é assim que eu creio que nós devemos viver, na perspectiva do céu, sobre os assuntos que nós vivemos. Aí isso aqui tem um poder muito grande. Isso tirou de mim a ansiedade de saber o resultado dos exames. Porque os resultados dos exames perderam a importância para mim. Por quê? Porque a primeira vez que eu recebi o diagnóstico, eu recebi aquilo como a maior verdade da minha vida. Você está com a tua artéria, ela está 85% comprometida, e você pode parar de falar e andar a qualquer momento. Aí eu recebi o diagnóstico de um médico errado, e depois aqui do INC, que eu tinha que fazer. Eu fiquei internado no INC aqui, no Hospital Neurológico de Curitiba, e que eles iam aplicar corticoide na minha veia, e com 4 meses era para a artéria começar a desinflamar. E eu estava num desejo de ver essa artéria desinflamada, e aí ficou 3, 4 meses, a médica marcou a ressonância magnética. Aí eu fui buscar ali no CETAC do Batel. E a minha consulta era ali naquele shopping de rico ali do Batel, como que é o nome ali? Pátio Batel. Lá embaixo tem uma unidade do INC. Eu cheguei lá naquela unidade, a sala era gigante da médica. A médica não tinha nem tido tempo de olhar meu diagnóstico. Depois de 4 meses tratando, internado, alguns dias depois tratando, com a maior expectativa agora vai chegar o resultado bom. Eu sento lá e falo: Cleber, desculpa, eu não tive tempo de olhar, foi muito corrido, eu vou olhar aqui agora. Poxa, seu Cleber, não alterou nada a sua artéria. Esse tratamento não deu efeito nenhum. Poxa vida, que decepção. Mas essa decepção ali foi muito importante para mim, porque se eu tivesse um resultado positivo, não tinha consolidado uma fé que Deus tem trabalhado no meu coração hoje. E a fé é o seguinte, meu irmão, eu não tenho que ficar me importando tanto com esse resultado, porque eu já tenho um resultado, que é o resultado de Deus. E a fé, minha fé, meditando nessas verdades, vai trazer à existência o resultado de Deus. E uma hora o exame tem que se dobrar. Eu não sei quando que ele vai se dobrar. Isso não é comigo mais, é com Deus. E o resultado é que quando chegou em dezembro do ano passado, teve que se dobrar o resultado da angiografia cerebral. E teve que dizer que Deus criou novas artérias no meu cérebro. Mas eu não fui mais com o peito aberto, esperando assim, aquela fé de Tomé, eu preciso ver para crer. Não, eu não fui fazer aquele exame mais assim. Eu fui fazer mais um exame, mas o diagnóstico eu já tenho. Deus, eu já estou assentado com Cristo. E esse assentado com Cristo diz que Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades e dores. Então nós precisamos se assentar, descansar, que nós já temos o diagnóstico do céu. O maior exame que você tem sobre a sua vida em todas as áreas
Deus já disse sobre você. Inclusive, nós não temos que nos desesperar sobre os últimos tempos, porque Deus já disse o que iria acontecer. E o que Ele disse que iria acontecer está acontecendo. Mas Ele também disse muitas coisas boas sobre os últimos dias, inclusive que haveria a maior colheita na face da terra. E é o tempo que está chegando para nós. Amém? Se assente no resultado de Deus, que foi nos dado em Cristo Jesus, e se aproprie dele pela fé. E por fim, viva de forma mais simples possível. Quer viver em paz? Pare de arrumar problema para você. Eu estava ali cortando o cabelo, e aí o rapaz que corta meu cabelo faz 15 anos falou: teu pai está morando na praia? Tá morando na praia. E aí, como é que é? Muito mais tranquilo, né? Na praia, viver na praia é muito mais tranquilo. Eu falei: não, a praia é um lugar normal, tem problema também. Você pode, às vezes, ficar com tédio lá de morar na praia, que costumou morar em Curitiba. O meu irmão, um dos meus irmãos que mora na praia, ele é o único que mora na praia, ele teve crise de ansiedade, foi na praia. Aqui em Curitiba ele nunca tinha tido. Precisou começar a tomar o Acalme-se. Precisou começar, a pressão começou a subir dele. Aqui em Curitiba não tinha acontecido isso. E eu quis mostrar para ele o quê? Que não é o local que define a nossa paz ou não, mas a maneira como nós encaramos a vida. E uma das coisas que faz todo mundo viver na agitação da vida é que nós começamos a desejar as coisas que o mundo deseja. Então nós começamos a condicionar nossa alegria pelo carro que nós temos, pela escola que o nosso filho estuda. E aí nós começamos a arrumar um monte de problema, um monte de carnê, né? Já viu arrumar um monte de carnê? Por quê? Porque nós vivemos num mundo que fica estimulando o consumo. E aquela loja de café que tem ali, que abriu agora aqui no... Como que é o nome dela? Starbucks. Olha que top, né? Starbucks. Eu vou falar para você, irmãos, o cafezinho da Fabiola, para mim, é melhor que o Starbucks, mas tem outros cafés lá que devem ser bons para algumas pessoas. Mas o que os jovens mais gostam de fazer na Starbucks? Tirar foto e colocar no Instagram o copinho da Starbucks. Só que não é barato viver de Starbucks. E sabe o que acontece? Você tem que começar a negociar algumas coisas. Você tem que trabalhar mais. Você cada vez precisa de mais dinheiro. E aí você começa a ter que trabalhar mais. E daqui a pouco você só vive nesse ciclo vicioso da vida. Eu comecei a pensar. Eu não estou falando aqui por o Madeiro. É um bom hambúrguer. Mas tem um aqui, sapinho, você só precisa ter tempo, né? Para ficar umas 3, 4 horas. Brincadeira. Só não pode todos nós juntos, né? Porque não tem estrutura para atender tanta gente ao mesmo tempo. Mas o hambúrguer dele é muito bom. Eu me sinto tão satisfeito de comer um hambúrguer do Madeiro como de comer do sapinho. Mas o que acontece? Mas nós podemos começar os nossos filhos, as pessoas a querer só isso aí, a roupa de marca. E o Weinhardt falou uma coisa muito interessante uma vez que o Laodicir perguntou para ele: qual que é o segredo da vida? Vida simples, coração puro, Jesus feliz. Irmãos, as melhores experiências que nós temos, ontem nós tivemos o aniversário da Ju lá, foi uma noite muito agradável. Nós tivemos um show de stand-up com o irmão da Daiane, não precisamos pagar nada para isso, ele contou muitas histórias lá, nós demos risada. Fizemos lá, organizamos juntos lá a festa, e foi uma bênção e foi maravilhoso. Nós podíamos ter ido lá no Batel. Então nós começamos, irmãos, a arrumar um monte de problema para nós mesmos. E começamos a ter um peso na nossa vida depois. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma mulher, eu falei: puxa, minha irmãzinha, não vem mais nos cultos. Não, Cleber, não deu, a gente comprou um carro, e a parcela é muito alta. E aí a gente está tendo que trabalhar os domingos, eu e meu marido, para nós pagar essa parcela. Eu fiquei olhando: puxa vida, que idiotice. O que você prefere, ter o seu marido ou sua esposa, ou ter um carro que você é escravo de um sistema para ter que ficar pagando esse carro?
Mas é claro, se você chegar na sua família, se você chegar na sociedade, eles vão dizer, poxa, o fulano tal está indo bem. Mas quanto que está custando esse está indo bem? Não esqueço de um fato verídico de um homem que gostava muito de colocar bens no seu imposto de renda. Todo ano ele colocava uma casa nova, um patrimônio novo. Até que um ano ele teve que tirar o seu filho do imposto de renda, porque ele tinha se matado. O que é que tem valor? O que nós estamos atribuindo valor? Nós mesmos procuramos sarna para se coçar. Esse é um fato. Eu falei com a minha esposa, eu gosto muito de fazer viagem de cruzeiro, mas não estou afim de pegar carnê. Então, se for para mim pegar um carnê em 10 parcelas, para mim ter que ficar pagando o ano inteiro, eu não quero essa viagem. Eu vou viajar lá para o Tiago Fiuza, no Rio de Janeiro. Ele mora numa casa que vale 12 milhões, que não é dele. Mora de graça numa casa que vale 12 milhões, que é da família dele que está em briga. Enquanto está em litígio, escolheram ele para ficar lá. Só que a casa vale 12 milhões, a melhor vista que você tem do Rio de Janeiro. Se você fosse para pagar para ir lá em um hotel, você vai pagar muito caro. Eu tenho de graça isso. Eu estou que nem as aves do céu. Não semeio, não planto, mas está colhendo. Eu falei, eu vou para lá. Aí agora vem um pastor aqui, semana retrasada, estamos com Ilhéus também, dá para viajar para Ilhéus. Rapaz, eu estou garantido, meu irmão. Para que eu vou arrumar um carnê? Se eu tiver dinheiro para pagar à vista, isso não comprometer a minha paz, eu vou. Se não, não. Essa semana veio um homem aqui mostrar um carro para mim, bonitão, um carro top. Aí eu fiz uma continha, ele falou, não, eu não quero esse carro. Meu ninho está uma bênção. Todo mês eu não tenho que pagar nada dele, estou muito feliz com ele. Estou muito feliz com ele. Então, irmãos, um dos princípios para se manter a paz é não arrumar sarna para se coçar. Nota esse aí, porque fica melhor para você gravar. Sarna para se coçar. Tá bom? Fica uma coisa mais clara para nós. Então, viva a sua vida de forma simples. Viva a sua vida de forma simples. Não entre na ostentação do mundo, porque isso vai roubar a sua paz. Que Deus tanto te deu. Vamos viver simples. Eu estava mapeando os restaurantes que eu não quero ir muito mais, porque restaurantes caros que comprometem o orçamento familiar, eu estou já cortando. Isso é eventualmente, mas isso não muda a minha felicidade. Eu fico muito mais feliz, irmãos. Deus sabe que isso é verdade. Se eu estiver num restaurante chique ali, no Batel, eu sozinho, ou eu só com a Fabíola, e eu puder que mais irmãos estivessem comigo, eu prefiro estar num outro lugar, mais simples, com os meus irmãos juntos. Eu prefiro. No Nova Aliança é uma diversão. Amém? Esses são princípios, irmãos. E por fim, o Espírito que recebemos é o que faz toda a diferença na nossa vida. A Bíblia diz, 2 Timóteo 1,7. O Guto já pode pegar o violão aqui, fazendo um favor. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Nós temos um espírito dentro de nós, que é inabalável. É o Espírito de Deus. Amém? Esse Espírito é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, que habita em nós. Amém? Então vamos nos render ao Espírito Santo. Vamos nos render ao controle do Espírito Santo. E não nos render ao controle da ansiedade. Não nos render ao controle dessa sociedade, desse mundão que fica nos pressionando para que a gente tenha só coisas e mais bens e mais status e mais isso e mais aquilo. Nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos de nada disso. Eu não esqueço de lá de Teresina não, do Piauí, no interior do Piauí, onde tinha uma família que morava numa casinha muito simples, mas a foto que eu vi daquela família era aquelas crianças só dando risada e felizes, morando numa tapera no interior do Piauí, mas cheio da paz e da alegria do Espírito Santo. E nós temos tantas crianças que moram em mansões e que estão aí se cortando e tentando tirar a sua vida. Nós não dependemos de nada exterior para vivermos numa paz sobrenatural. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Quem sabe você está muito apegado nos seus problemas. Quem sabe você está muito pensando nisso toda hora. Entregue eles nas mãos do Senhor hoje. Quem sabe você tem meditado tanto nos problemas e nas dificuldades e tem meditado tão pouco no amor de Deus.
Medite no amor de Deus hoje. Quem sabe você tem que pegar a sua vida financeira e reavaliar tudo. Talvez um carro mais barato, talvez até uma casa mais simples. Que o Espírito Santo te dê direção. Aleluia, Deus é bom. Lembre nessa noite que você já está sentado com Cristo. Você já está sentado na vitória de Cristo. Você já tem o diagnóstico do céu. Você já tem a palavra do céu. Aleluia. Que nós possamos nos alegrar nas tribulações. Porque nós sabemos que as tribulações não vêm para nos destruir, mas as tribulações vêm para nos aperfeiçoar. As tribulações vêm para nos deixar mais parecidos com Jesus, para nós conhecermos mais a Jesus, para nós termos mais intimidade. Podemos dizer que agora Jesus é nosso amigo, que nós conhecemos a Ele e que nós sabemos que Ele é fiel em todo o tempo. Oh, meu amado Jesus, como Tu és fiel, Senhor, como Tu és fiel, Senhor, como Tu és amigo, Senhor. Existe mais meu em mim, verdadeiro amor me encontrou.